gravando esse vídeo aqui para você, para que a gente continue nos debruçando aqui, nas Escrituras, a Palavra de Deus, e aprendendo grandes lições através desse livro incrível. Por isso, sem perda de tempo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50. Lucas, capítulo 7, do 36 até o 50. Lembra, a gente vai ler o texto, a gente vai analisar o texto e depois a gente vai aplicar o texto, a gente vai entender o que lições para a nossa vida cotidiana esse texto tem para nos ensinar, ok? Então vou ler aqui com vocês. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dela e ela secou com seus cabelos e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que o havia convidado, Jesus viu isso e disse consigo: se esse fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo para lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Jesus então lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata. A uma delas 50 e a outra 500. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher. Ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Ela lavou com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu seus pés com perfume caro. Ungiu os meus pés com perfume caro. Eu lhes digo, os pecados dela são muitos, foram perdoados. Por isso, ela demonstrou muito amor por mim, mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Meus queridos, lembra que quando nós vamos estudar as Escrituras, realmente é isso que nós temos que fazer. A gente lê o texto, de preferência mais de uma vez, tá? Vamos colocar aí no mínimo 5 a 10 vezes, tá? E nós estudamos o texto, a gente começa a descobrir as riquezas que há por trás desse texto. E algo que eu gostaria de destacar, como vou estar fazendo em todas as aulas, principalmente quando nós estivermos estudando as riquezas das parábolas de Jesus, é mostrar o contexto social que havia por trás de cada história e por cada situação que levou com que Jesus contasse aquela história. Por exemplo, quando nós vemos esse banquete, tudo certinho, Jesus chegando na casa de Simão, o que se esperava naquele banquete seria uma grande discussão teológica, mas de repente uma mulher ela rouba a cena. Uma mulher rouba a cena e torna esta refeição ali cheia de surpresa. E é por isso que agora a gente vai partir para a análise cultural de todo esse contexto nesse texto que nós acabamos de ler. Por exemplo, gente, receber um hóspede em casa era um negócio público, que permitia que outras pessoas que não faziam parte, que não iam participar da refeição, pudessem estar ali apenas observando. Imagina a cena, ok? As pessoas ali comendo, o anfitrião deixava os seus portões da sua casa abertos, ele estava lá recebendo visitas em casa, as pessoas estavam lá se alimentando e outras pessoas ali daquela comunidade
volta observando a discussão, observando eles ali se alimentando. Eles não podiam se intrometer em nada, mas eles podiam ficar observando toda aquela situação que estava acontecendo. Tá? Essas pessoas que não tinham sido convidadas, elas tinham acesso a estar observando aquela refeição. Algo também que é interessante a gente olhar para esse texto é que era colocado uma mesa baixa, onde as pessoas ficavam nessa posição aqui, ó. Eram colocados ao longo do centro das salas os divãs, onde os hóspedes ficavam assim, ó, apoiados com os cotovelos, e ali ele ia se alimentando. E os pés deles, ó, ficavam ali atrás. Então ele ficava assim na posição meio que deitado, sabe? Eu vou mostrar aqui a figura para vocês, observa. Observou aí a posição que eles ficaram? Muito bem. E quando os convidados chegavam, a primeira coisa que se fazia era tirar as sandálias. Tirar as sandálias e deixá-la na porta. E os servos ficavam por detrás desses hóspedes, tá? Oferecendo uma bacia aqui, ó, uma bacia com água, para que enquanto eles estavam ali se alimentando, os seus pés eram lavados. E outra coisa também que acontecia, tá? Os homens se saudavam com um beijo. Os homens se saudavam com um beijo. Tinha que ser um beijo aqui, ó, um aqui e outro aqui, 2 beijos, um do lado e do outro. E quando se tratava também de um rabi, de um mestre, né, os homens da casa teriam que ficar esperando o convidado chegar. Nossa, vai vir o mestre. Então eles tinham que beijar também as mãos. Algo que é importante a gente destacar também nessa questão dos pés, que era tido como uma parte impura, né, do corpo, afinal pegava terra, né, terra barrenta, né, o pessoal se locomovia mais caminhando e tudo mais. Essa questão da impureza dos pés era algo tão sério, como a gente pode observar em outras passagens bíblicas, que quando havia o triunfo de um vencedor, o insulto que ele dava ao vencido era fazê-lo ficar debaixo dos seus pés, ficar por escabelo dos seus pés. Você pode conferir isso lá em Salmos 110:1. Nós observamos também que Moisés, lá em Êxodo 3:5 e Josué 5:15, que Moisés é obrigado a tirar as sandálias impuras diante da sarça ardente por causa da santidade de Deus. Lembra de João Batista? Que ele usa essa ilustração, que olha, eu não sou digno, lá em Lucas 3:15, eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. João Batista estava ali demonstrando a total indignidade diante de Jesus. Há relatos também que quando uma tropa vencia um inimigo, ele pegava os seus soldados e passava por cima dos corpos para dizer, olha, os meus inimigos agora, eles estão debaixo dos meus pés. Então a sequência, quando se chegava alguém na casa, era o hospedeiro, tá? Ao receber alguém, dava 2 beijinhos em ambas as faces, tá? Não dar esse beijo era um sinal de desprezo, deveria oferecer água, né? Os servos dele tinham que limpar, tá? Os pés deles, dos convidados, tá? E era oferecido, óbvio, a melhor refeição que tinha dentro da casa. Ungir com óleo era costume, mas assim, não era algo assim tão ofensivo se você não deixasse de fazer. Era muito mais ofensivo, para vocês terem ideia, os homens deixarem de se cumprimentar um ao outro, dando um beijo de um lado e do outro, do que deixar de derramar óleo na cabeça, né? Para vocês terem ideia quão profunda é essa questão do beijo de saudação quando chegava alguém em casa, que se chegasse alguém, por exemplo, na minha casa, e eu não saudasse esse homem dando um beijo de um lado e do outro, alguém poderia comentar, olha, você não confia no Cleito não, porque ele recebe visita na casa dele, né, e ele não dá um beijo dos 2 lados. Como nós vemos aqui nesse texto, Simão, ele violou todos os costumes da hospitalidade, pois quando o hóspede é convidado para ir à casa de alguém, se espera que sejam oferecidas as costumeiras gentilezas de hospitalidade. Agora, quanto à mulher,
e a sua atitude para com Jesus. Esse perfume, vamos usar aqui mais uma vez para ajudar a gente a ilustrar, era usado em um frasco, pendurado no peito e com um cordão ao redor do pescoço. Esse perfume era usado para perfumar o hálito quanto à pessoa, ou seja, enxaguantezinho vocal, né? Para poder ficar com o hálito legal, e era usado também como perfume. Principalmente meretrizes, né? Utilizavam muito esse perfume, né? Outro detalhe, esta mulher, ela jamais ela poderia beijar Jesus no rosto, pois seria entendido de forma distorcida. E quando essa mulher, ela derrama esse perfume, unge os pés dele, né? Ela fez isso nos pés, sabe por quê? Porque ela jamais poderia ter pretensão de derramar um óleo, alguma coisa na cabeça de Jesus. Sabe por quê? Porque seria uma pretensão extrema. Por isso que ela escolhe fazer isso nos pés como um sinal de humilhação e também de gratidão a Jesus. Desatar os cabelos era algo que só poderia ser feito na presença do marido. Para vocês terem ideia, meus queridos, até hoje nas regiões conservadoras do islamismo, os cabeleireiros do sexo masculino são proibidos de pentear as mulheres, pois o marido pode pedir carta de divórcio caso a mulher simplesmente solte os seus cabelos na frente de um outro homem. Já acontecia naquela época e até hoje, nas regiões mais conservadoras, onde o islamismo prepondera, isso ainda pode acontecer. Imagina a situação: a minha mulher soltou o cabelo ali, outro cara viu, carta de divórcio. Vale lembrar que essa mulher havia ouvido Jesus proclamar o amor de Deus oferecido gratuitamente e graciosamente a pecadores, mesmo pessoas iguais a ela. Isso a havia emocionado e iniciado nela um profundo desejo de agradecer a Jesus por tudo aquilo que ele tinha feito. O objetivo, quando Jesus conta essa pequena história no texto, é reprovar a atitude desse líder religioso, esse fariseu, quanto ao sentimento que ele abrigava no peito, em se sentir santo demais, né? Onde ele não queria contato com nenhum tipo de pecador. Jesus demonstra que o amor daquela mulher por ele é muito maior do que aquele líder religioso, e ela recebe perdão de Jesus pelos seus pecados. O fariseu não, ele continuou com seu coração endurecido. Algo que a gente aprende com esse texto, queridos, é que só aqueles que reconhecem os seus pecados são perdoados de verdade por Jesus. Jesus oferece a esta mulher a salvação mediante a fé e concede a ela a sua paz. Essa mulher entra ali naquela casa prisioneira dos seus pecados e saiu livre. Ela entrou condenada pelos homens e saiu perdoada por Jesus. Ela entrou cheia de culpa e saiu livre, saiu em paz, porque os seus pecados elas foram perdoados. Uma oferta de perdão é sempre um instrumento escolhido por Deus para trazer o pior dos pecadores ao profundo arrependimento. Nós vemos nessa passagem esse mestre religioso, esse líder que se achou santo demais, achava que pecador era apenas ela, mas Jesus mostra para ele que é possível você conhecer Jesus, você ter um certo relacionamento com ele e você continuar com seu coração endurecido. O coração de Simão, ele demonstra ser um coração orgulhoso. Meus queridos, é possível alguém possuir uma religião, seguir o cristianismo e, apesar disso, nada saber a respeito de Cristo, não ter a sua vida transformada. É possível alguém frequentar tantas reuniões, mas mesmo assim continuar com seu coração endurecido a respeito das principais verdades do Evangelho de Cristo. É possível alguém até mesmo se comportar com grande retidão e uma vida moral decente, mas mesmo assim continuar com seu coração endurecido e ao mesmo tempo detestar com ódio mortal aquelas pessoas que muitas vezes julgamos elas
pecadores que não são dignos do amor de Cristo e muito menos do nosso. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas aí fora dessa mesma maneira. Enquanto não houver mais amor para com Cristo em nosso coração, nós não faremos mais por Ele. Nós precisamos amar mais a Cristo, como essa mulher fez. Encarou toda aquela situação, homens que estavam ali julgando ela toma aquela atitude de gratidão e reconhecimento do amor do Pai. E é por isso, queridos, que eu gostaria de convidar você também a refletir o que as Escrituras nos falam lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus graciosamente abençoe a sua vida. E entenda, Jesus está disposto a oferecer perdão a todo pecador que chega diante dele com o coração quebrantado, reconhecendo a necessidade que tem. E Cristo pode sim trazer a paz que excede todo entendimento. Amém? Vou orar por você. Querido Deus, muito obrigado pelos meus alunos queridos, saudades deles, Pai. Oro para que toda essa situação possa vir a logo passar e que a gente possa retomar as aulas, onde a gente possa, podemos estar aí numa aula presencial bem legal. Oro que o Senhor cuide deles e continue a trabalhar e a transformar as suas vidas, Pai. É no nome de Jesus que eu oro a Ti e abençoa eles e cada uma das suas famílias, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Galera, Deus abençoe a tua vida.